A paz do Senhor, querido professor e professora da Escola Bíblica Dominical. Este é o podcast em que nós trazemos algumas dicas pedagógicas para contribuir com a sua aula. Não é isso? Nós somos da cidade de Natal, Assembleia de Deus, aqui na Igreja Central do Rio Grande do Norte, a IADER. E estamos aqui para trazer as dicas do momento pedagógico. Hoje a nossa lição de número 4, que tem como tema a autenticidade contra a parcialidade. Eu comentei com a irmã Ruth. Nossa, nós até hoje continuamos vendo para onde nós vamos, em qualquer lugar, nós vemos pessoas olhando para o outro de forma diferente. Não é isso? E nós precisamos nos manter firmes porque nós somos servos do Senhor. A lição passada era para viver a palavra, então nós precisamos viver a palavra, colocar a palavra em prática em nossas vidas. É isso? E eu vou fazer questão de hoje ler os objetivos, irmã Ruth, e tem, olha só, o primeiro objetivo diz o seguinte, ó, que você deve compreender a proibição de se fazer acepção de pessoas. Segundo objetivo, explicar as consequências de se fazer acepção de pessoas. E em terceiro, destacar a chamada à prática da misericórdia. E eu gostaria, desde já, de ouvir a irmã Ruth chegar aqui com a sua contribuição, trazendo a sua dica de como você trabalhar essa lição com os seus alunos em sala de aula, seja com uma dica pedagógica, seja com uma dinâmica, com orientação. Vamos lá, irmã Ruth, é com a senhora, a palavra está com a senhora. Amém. A paz do Senhor, né? É um grande prazer estar aqui novamente. Dinâmica muito rica de aprendizado, né? E eu trouxe uma dinâmica que tem o título de Coração Imparcial, que é como o nosso coração ele deve ser, né? O objetivo dessa lição é refletir sobre a autenticidade cristã, que exige tratar as pessoas de forma justa e imparcial, né? Como ensina a palavra de Deus lá em Tiago. E o material necessário para essa dinâmica são cartões ou papéis coloridos, e vai ter descrição de diferentes tipos de pessoas. Por exemplo, rico, pobre, estrangeiro, pessoa com deficiência, influenciador, desconhecido, e uma caixa para misturar todos os papéis e uma Bíblia para leitura. O professor vai começar explicando um pouco o tema da dinâmica, e explicar que a parcialidade é quando tratamos pessoas de maneiras diferentes por causa das características, status ou aparência que elas têm. E Deus, ele nos chama para ser autênticos na nossa fé, né? Mostrando amor, justiça igual a todos, sem favoritismo. E ele vai ler lá em Tiago, capítulo 2, do 1 ao 9, para contextualizar melhor a dinâmica. Ele vai pedir para cada participante pegar o seu cartão, mas sem revelar o que está escrito. E ele vai explicar que cada um vai representar o que eles pegaram. Mas antes, ele vai discutir diferentes cenários. Por exemplo, uma pessoa chega à igreja pela primeira vez, alguém precisa de uma ajuda financeira, você vê alguém sendo excluído de algum grupo, você vê alguém praticando bullying. E após cada cenário, faça perguntas como: houve diferença no tratamento entre os personagens, né? Por que é importante tratar todos com igualdade? E como podemos evitar a parcialidade no dia a dia? E o professor vai finalizar pedindo para que cada participante reflita em silêncio como eles têm tratado as pessoas ao seu redor, né? E ele vai ler lá 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, que diz: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração, né? E por último, o professor pode deixar um desafio, que é para durante a semana os alunos resolverem tratar as pessoas de forma mais justa, né? E para que eles possam refletir cada vez mais como eles podem ser semelhantes ao Senhor. Glória a Deus, que maravilha, né?
A dica que eu trago para você hoje, para trabalhar essa aula, é você trabalhar com quadro, somente o quadro, a caneta, e você vai ministrando a sua aula. À medida que você vai ministrando a sua aula, os alunos irão refletindo sobre suas atitudes, né, citando alguns exemplos. E você faz o seguinte: você pode iniciar a sua aula com certo e errado, não é isso? Mas antes, você vai ler lá no texto base, que é Tiago 2, somente o versículo 1, tá certo? Que diz o seguinte: meus irmãos, você pode iniciar a sua aula assim, ó, meus irmãos, não tenhais a fé do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. E lá, com o quadro comparativo do certo ou errado, você pode iniciar com uma reflexão. Divida os grupos também como certo e como errado. Você pode dividir dois grupos ou pode deixar eles à vontade. Então, você faz o seguinte: é, uma pessoa entra na igreja bem parecida, nós estamos bem conectadas, né, irmã Ruth? Uma pessoa entra na igreja, você dá total atenção para aquela pessoa, peça para que eles possam ser, eu sei que é bem difícil você conseguir extrair nesses momentos, porque é muito difícil algumas pessoas, a maioria das pessoas, dizer assim, eu faço isso, assumir o erro. Um cadeirante chega na igreja. É correto você não dar atenção àquele cadeirante? Não, não é correto. É muito importante que você dê atenção àquele cadeirante. Mas na maioria das vezes, as pessoas não vão lá. Não vão apertar a mão, dar a paz do Senhor. Aí você diz, então, isso é sinal de que ainda está em nosso meio havendo acepção de pessoas. Concorda comigo, irmã Ruth? Porque muitas vezes, na maioria das vezes, posso dizer que 99% as pessoas dizem, não, em nosso meio não existe acepção de pessoas. Mas diante dessas reflexões, que os alunos nem vão perceber, acreditam até que isso não é acepção de pessoas. Eles simplesmente não foram lá. Mas o cadeirante que está lá, ele, se recebesse um bem-vindo, uma atenção para ele, aquilo seria maravilhoso. E isso vai fazer com que os alunos possam perceber que ainda está havendo uma acepção de pessoas. Não, mas chegou uma pessoa, um jovem na igreja, ele é bem tímido, irmã Ruth, não fala com ninguém, muito tímido mesmo ele chegou. Às vezes ele não senta no conjunto por causa de sua timidez. E os outros jovens que estão bem envolvidos não dão atenção a ele porque ele não fala com ninguém. Não é porque ele é ruim. Às vezes é a falta, não é isso? É a falta de um abraço, a falta de atenção. Você vai fazer os seus alunos enxergarem, continuarem enxergando que estão fazendo acepção de pessoas. Refletirem, mesmo que eles abram também espaço para que eles possam se defender. Isso é muito importante. E você vai trabalhando esses detalhes durante toda a ministração da aula. Isso é uma pedagogia ativa com que os seus alunos vão poder refletir, alguns vão ficar calados, mas outros vão querer se defender, não é isso? Outros vão assumir que estão fazendo acepção de pessoas. E se chegar alguém muito rico, talvez você queira ir até lá fazer uma foto com ele. E se o outro que chegar for muito pobre, você quer ir lá fazer uma foto com ele? Lá no painel da igreja, vamos fazer uma foto aqui comigo, né? Que aula, que lição maravilhosa. É isso? Eu acredito que eu vou sair de lá bem alicerçada com uma outra visão de rede.
porque você receber os seus alunos, teve, seus alunos não, todas as pessoas, o social, né? Você receber bem, dar bastante atenção, respeitar, independente de cor, de raça, de saúde, de capacidade, de riqueza, isso aí é ter visão de reino, né? Então, é inclusão, não social, mas até isso pode fazer com que a pessoa aceite Jesus Cristo como Salvador e morar no céu, por causa de uma simples atitude que você tomou. Faça com que o seu aluno saia da sala de aula através desse quadro comparativo, dessa conversa, dessas reflexões. Faça com que seu aluno saia de sala de aula depois dessa lição com a outra visão, com a visão de reino, porque muitas vezes nós não temos visão de reino, mas a partir do momento que nós reconhecemos essas situações, passamos a ter, podemos dizer, irmã Ruth, a senhora tem visão de reino. Que coisa maravilhosa, né? Então, essa era a minha dica para você nesta aula. Quer acrescentar algo mais, irmã Ruth? Não, não, obrigada. Então, professor, professora, que Deus abençoe grandemente a sua aula. Eu, particularmente, eu aprendi bastante. Eu acredito que eu ainda preciso mudar muito, irmã Ruth. Acredito que eu preciso abraçar muito mais as pessoas, ser mais ativa socialmente. É isso, aprendi muita coisa. Bem, Glória a Deus, eu glorifico a Deus por isso. Que com Deus certeza. abençoe você e até a nossa próxima lição. Amém?